Um forte abraço para você, ligado aqui no jornalismoonline.doc. Sejam todos bem-vindos. Já chega deixando o dedo no like, curtindo, comentando, compartilhando. Vem com a gente para fazer um negócio bem legal, para conversar bastante sobre esse acontecimento que marcou a semana, que foi, o ex-presidente Jair Bolsonaro receber do ministro Alexandre de Moraes uma ordem para que ele colocasse tornozeleira eletrônica. Bolsonaro também recebeu ordens, de toque de recolher. O ex-presidente não poderá mais ficar nas ruas ou sair a partir das 19 horas, horário de Brasília, claro. Então, isso é fruto de um alinhamento político, de uma crise política que se instaurou no Brasil depois das sanções do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, devido aí o que ele considera, um crime contra a liberdade de expressão. Trump colocou os Estados Unidos para que isso acontecesse de forma muito sábia, digamos assim, colocou sanções ao Brasil do ponto de vista político, sábia para o lado dele, obviamente, do ponto de vista político. O Brasil tem sofrido já com um tarifaço, e aí é resposta atrás de resposta, O Trump colocou o tarifaço em resposta ao que acontece no Brasil, e consequentemente o ex-presidente, o presidente Lula já começou o seu discurso de nós contra eles, que também terminou com o discurso do Trump, do Alexandre de Moraes, de agora colocar a tornozeleira eletrônica no ex-presidente Jair Bolsonaro, que já está inelegível. E a informação que a gente já trouxe aqui no canal: Michele Bolsonaro será candidata pelo PL nas eleições de 2026. Foi só um panorama para a gente chamar o nosso especialista em política aqui do canal jornalismoonline.doc. Já se posiciona aí. O Hélio Lima está com a gente para poder falar bastante sobre tudo que aconteceu essa semana e também essa notícia, que pegou todo mundo de surpresa. Primeiro, Hélio, é uma humilhação para o ex-presidente Jair Bolsonaro passar, por essa situação de tornozeleira eletrônica. E segundo, não menos primordial nessa história, segundo é o seguinte, é uma prisão, Não tem como não dizer que você usar, porque prisão, quando o cara tá na casa dele lá, prisão domiciliar, ele não usa tornozeleira. Então, assim, é uma prisão, O Bolsonaro nem terminou o julgamento, tá? Assim, eu sei que isso tem base, mas é um absurdo alguém, antes do julgamento, antes de ser condenado, ter que usar tornozeleira eletrônica. É só não deixar o cara sair do país ou não deixar o cara fugir. Já tomaram o passaporte do cara. Bom dia. Bom dia, Hugo. Bom dia a todos os ouvintes, que nos acompanham nesse momento. É interessante essa atitude do Alexandre de Moraes após a carta do presidente americano. O presidente americano falou que tinha acompanhado muito de perto a situação do Bolsonaro, a forma como tem sido conduzido esse julgamento. Um julgamento totalmente vicioso, cheio de irregularidades. Muitos especialistas já apontaram ali as falhas desse julgamento, muitas coisas que já era para ser arquivada, mas parece que a elite jurídica brasileira, em especial os que estão no STF, entende que tem que humilhar o presidente Bolsonaro a cada dia mais. Eu, particularmente, vejo isso de duas perspectivas. Uma perspectiva na qual o presidente se submete, que é a humilhação, que isso satisfaz a militância, em especial a de esquerda, Você pode ver na internet, houve um burburinho de esquerda comemorando essa prisão, do Bolsonaro usar a tornozeleira. Isso a galera teve êxtase. Só que isso mobilizou a esquerda. Os caras foram ao delírio, comemoraram. Porém, você tem um outro lado. Como é tudo ilegal, isso gera um sentimento de injustiça contra o presidente. E fortalece os candidatos dele para o Senado. Então, assim, você vê que há um sentimento de vingança, mas também há um erro de estratégia. Vamos humilhá-lo, vamos execrá-lo,
porém, ano que vem tem eleição. E com esse sentimento de injustiça, você amplia o apoio popular ao Bolsonaro, aos possíveis candidatos que ele vai apoiar. Digamos que ele for preso, né, formalmente, e para uma cela especial como o Lula foi, ele vai conseguir, né, apoiar, apontar alguns candidatos. E esses candidatos, com certeza, vão ganhar massa, ganhar gordura e vão chegar, porque o grande disputa do próximo ano vai ser a Câmara dos Deputados, mas também o Senado. O Senado é a cereja do bolo, porque é ali que vai se decidir ali as indicações para os tribunais, que hoje o Brasil sofre muito com esse protagonismo do judiciário, que não era para ter. Né? A gente vê juízes se manifestando politicamente, a gente vê juízes fazendo campanha, derrotamos o bolsonarismo, juízes dando sentença antes do trânsito em julgado, já condenando o réu, antes de todo o trâmite. É um país que caminhou para uma anomalia jurídica que é muito possível, é impossível reverter internamente. É uma situação que a própria elite, né, a elite jurídica, a elite política esquerdista, empurrou o Brasil. Muito bem, esse é o Hélio Lima, tá com a gente, falando bastante sobre essa situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hélio, eu acho que é hora de mandar a real para a direita brasileira. Bolsonaro, eleitoralmente, no sentido de candidato, não tem mais como, né? Ele já estava inelegível, né? Pensar que vai acontecer de um alienígena descer numa nave espacial e resolver essa questão, não vai acontecer, né? Exatamente. O Bolsonaro, politicamente, né, para disputar o cargo em si, ele não vai. Isso aí é sabido por todo mundo que acompanha a política de perto, sabe que é impossível ele ganhar essa disputa dentro do TSE, né? Apesar que a inexigibilidade dele é uma coisa que totalmente boba, né? Que é o caso de conversar com embaixadores, abuso de poder econômico, que é fazer live dentro do Palácio Alvorada, totalmente inócuo. Se a gente fosse um país sério, um país da qual as pessoas respeitassem o contrato social, né, o Bolsonaro estaria competindo hoje. Mas não, o Brasil é uma anomalia, né, é um órgão estranho, né, no mundo livre. O Brasil ele está fora da curva. Então, essa ideia de que ele vai conseguir reverter, ele não vai. Né? Mas ele é um grande player para atrair multidão. Ele é uma pessoa extremamente importante, uma liderança forte, mesmo não participando do cargo, mas ele consegue atrair pessoas, consegue apoiar pessoas que chegam a se eleger. Então, ele não é uma carta diretamente fora do baralho, né? Mas setores da direita precisam entender que Jair Messias Bolsonaro não disputa a presidência, né? Ele não vai disputar, isso é certeza. O que ele pode fazer é trabalhar para eleger deputados, senadores e governadores. E fica essa sensação de injustiça, isso pode ajudar, inclusive, quem ele for indicar. Cresce a expectativa, né, Hélio, baseado nisso, daqui a pouco eu vou te perguntar sobre o presidente americano Donald Trump. Fica a expectativa para o 7 de setembro, né? Que agora existe uma pauta importante, uma pauta forte, para que as pessoas tentem buscar irem, as pessoas, das pessoas, né, se colocarem em uma manifestação para poder falar contra isso tudo que está acontecendo, né? Exatamente, né? O que aconteceu, o 7 de setembro, ele vai ser muito semelhante ao que aconteceu da última vez lá em Brasília, né? Vai ser no Brasil inteiro e os E com militares... cobertura onde, Hélio Lima? Aqui no jornalismo online. Exatamente. E o curioso é que é o seguinte, as pessoas estão motivadas, elas estavam meio abatidas, desacreditadas, né? Achou que não viria uma certa ajuda externa. E, de fato, aconteceu por 2 vezes. Então, a gente espera-se que a manifestação de 7 de setembro seja gigantesca, enorme. É o que vai acontecer, dado a atitude do Rubio, Donald Trump, do próprio Eduardo Bolsonaro, vai ter uma manifestação gigantesca, até histórica, né? Porque a sociedade em si tem acompanhado de perto o que tem acontecido com as pessoas do 8 de janeiro, né? 8 de janeiro, as pessoas não esqueceram que o Clesão morreu, pessoas com laudo, médico, para sair da cadeia, para ir para casa, não estão sendo aceitos pelo Alexandre de Moraes. São uma série de injustiças.
e tem sido denunciada há muito tempo, e isso vai se escalando, isso vai culminando, né? Todo regime um dia chega ao fim, né? É impossível que esse regime brasileiro instaurado não chegue ao fim. E acredito que a manifestação popular nas redes sociais, nas ruas, é extremamente válida. E você tem como esperança justamente o que vem dos Estados Unidos, Hélio? Bom, uma esperança a gente sempre tem, né? A gente sempre tem uma esperança, dado a situação, dado a força que tem os Estados Unidos e dado também que nós temos um governo de incompetentes, né? Você vê, por exemplo, o Trump falou, ó, a partir de 1º de agosto as tarifas de 50% vai aumentar. Até hoje a elite política brasileira não se moveu para conversar com o cara, sentar na mesa, né? Eles não conseguiram entender uma carta. O analfabetismo da elite política que está no Planalto é tão enorme que eles não conseguiram entender uma carta, ó, aqui o que eu quero para a gente negociar essas tarifas. Os caras ficam, vou te oferecer jabuticaba, você não pode cancelar visto de ministro, dado que é uma prerrogativa do governo americano, né? Então a gente vê que os caras não têm interesse, parece que eles querem um caos. E segundo o Geraldo Alckmin, né, parece que eles querem fazer a lei da reciprocidade, né? Querem taxar de volta os Estados Unidos. Só que lembrando que o Brasil ele joga na 3ª divisão do mundo econômico, do mundo livre. E os Estados Unidos joga na 1ª. Os Estados Unidos lidera o cenário. Então é muito complicado você bater de frente com os americanos. Você consegue alimentar a sua militância com aquele discurso, o imperialismo estadunidense, eles contra nós. Isso é para a sua militância, isso é para o seu público que está embriagado com a ideologia que nega o mundo real. Mas na hora que o mundo real bate as portas, não tem como você reverter e encarar uns Estados Unidos de peito aberto. Você tem que sentar e negociar. É uma coisa que o Lula não quer fazer, por motivos ideológicos. Ele é o único presidente, salvo engano, do G20, por exemplo, que não conversou com o Trump ainda, e não consegue. Então ele está perdido, não sabe o que fazer. E isso vai respingar na sociedade. Não tem para onde correr. E a culpa não vai ser do ex-presidente, vai ser culpa dele. Não tem como ele não negar isso, porque é um cara incapaz. Muito bem. Ô, Hélio, só para a gente também comentar mais um assunto dessa semana e das possibilidades que isso pode trazer. Michele Bolsonaro, é a possibilidade, a informação que a gente já trouxe aqui no jornalismoonline.doc é que Michele Bolsonaro é a escolhida de Valdemar da Costa Neto para ser candidato a presidente da República em 2026. Isso demonstra que o PL vai pro pau, vai para a briga ideológica. O Eduardo não vai poder pisar mais no Brasil, acho que a gente sabe, não pisará mais no Brasil, né? Acho que até por escolha dele também, né? Não pisará mais no Brasil, mas a informação que a gente já trouxe aqui no jornalismo e que a gente vai sustentar até 2026, porque informação é uma coisa que a gente precisa confiar nas fontes e isso é importante da gente dizer. É claro que se não embalar nos próximos meses, nas pesquisas, colocando aí o nome da Michele em pesquisas, vai se buscar outra alternativa. Aí o Tarcísio está aqui em São Paulo, tem a questão do Kassab, muita gente está dizendo que ele precisa de um segundo mandato, que não dá para arriscar, por exemplo. Também o Estado de São Paulo não teria candidato à direita, por exemplo, para tentar colocar alguém, né? Não teria candidato à direita para tentar colocar alguém para disputar aqui. Como é que você vê esse cenário para 2026, uma vez que o Bolsonaro se enrola cada vez mais, né? Com essas questões. E aí, aquilo que eu sempre disse, né? E eu sempre falei isso, então estou muito tranquilo para falar que embarcar nessa de eleição fraudada sempre foi uma grande burrice. Não tem o que falar, né? Eu acho assim, todo mundo pode desconfiar de tudo que acha que é errado. Enfim, você pode não confiar em nada, cada um tem liberdade para isso. Mas quem instruiu o Bolsonaro a embarcar nessa, ainda quando ele era presidente, instruiu muito mal, né? Exatamente, né? Acho que buscando analisar o cenário de maneira mais micro, né? A gente tem em São Paulo o Tarcísio com uma aprovação muito boa.
e ele não pode correr esse risco de entregar de São Paulo novamente para os tucanos. Os tucanos destruíram o São Paulo por dentro. É um negócio surreal, e ele tem feito esse trabalho de levantar São Paulo novamente, né, mostrar que São Paulo é uma locomotiva, um bom projeto, né, trabalhando firme para fazer São Paulo grande novamente. E tem um detalhe importante, né, que a gente tem alguns players, né, que tem feito, né, um bom trabalho, se destacado no próprio estado. É o caso do Derrite. Derrite hoje é um nome interessante, mas ele não sei se ele tem gordura para chegar a ser governador ainda. Por isso que é importante um segundo mandato de Tarcísio. Em relação a Michele Bolsonaro, especula-se isso realmente, que ela pode ser o candidato à presidência da República. Ela tem um nome, né, ela tem um carisma, ela tem um certo poder político, né? Então, ela é uma pessoa interessante. E, segundo algumas fontes, dizem que ela vai sair pelo Distrito Federal como senadora, né? Pelo que eu tenho apurado também, ela pode ser essa possibilidade, a presidência ou o Senado por Brasília. Então, a gente tem aí opções boas, né? Porque se a gente consegue eleger a Michele, já é uma cadeira no Senado. Se conseguir a Michele na presidência, já é uma cadeira muito interessante, que ela pode dar induto aí para todas as pessoas do 8 de janeiro. E lembrando um detalhe... Ô Hélio, só para deixar claro uma coisa também, você citou aí, assim, o Lula, isso que, para mim, o pessoal que comanda, né, estrategicamente as coisas que faz Jair Bolsonaro, se você for parar para pensar, o Lula, ele tem uma rejeição muito grande. As pesquisas que normalmente dão bons números para ele, coloca ele hoje, né, com avaliação baixa. Só que a própria direita deu discurso pro Lula, né? Esse é que é o problema. A direita não está sabendo jogar o jogo de narrativas, né? Bom, nesse sentido, o Lula, desde que ele começou o mandato dele, a gente tem que fazer uma cronologia. O Lula é um dos poucos presidentes que menos anda no Brasil, né? Você vê que ele só anda em lugares controlados. Ele não é um cara de se expor demais ao público. Sempre que ele vai, é sempre um local fechado, com segurança máxima. Ele não é um cara que busca o povo real fora da caixa ideológica. Ele é um cara muito estrela, que busca sempre estar no meio dos seus sindicalistas, aliados políticos, professores, enfim. Mas ele não é um cara da massa. O Lula, ele é uma pessoa inventada, né? Ele teve lá o seu auge no início da carreira política, foi deputado, disputou presidência, uma época que você não tinha tanta informação disponível. Hoje ele já está um senhor, já, enfim, de se aposentar da política, mas ele não é um cara bem quisto. Mas essa não é a questão. Ele não quer ser querido pelo povo. Ele não tem nem essa pretensão. Ele sendo querido pela classe artística, política, setores da classe política, tá bom. Mas a questão não é essa. A questão é que a estrutura do PT sempre vai levar alguém ao segundo turno. Pode ser o Lula, pode ser o Haddad, pode ser o Boulos. Sempre vai ter um sentimento que o PT faz parte, né, do social brasileiro, né? Tá no imaginário das pessoas. O número 13 representa aí, né? E eles são muito bons com isso, né? A questão do marketing, principalmente da música, o 13, e as pessoas têm muito esse sentimento, né? O brasileiro, ele é um povo, a sociedade brasileira, de maneira geral, ela é muito, digamos assim, subjetiva, é uma sociedade que não consegue ser lógica, ser racional, é diferente de uma sociedade americana. O americano, ele é racional, ele é lógico. Se você perguntar para ele se alguém roubou, tem que ser punido, o cara vai dizer sim. No Brasil, vai usar a palavra depende, porque vai tentar explicar que o cara roubou porque estava com fome. Tentar justificar um erro, uma transgressão, com outra coisa que não tem nada a ver. Então, por isso que o PT ele é muito forte, principalmente no Nordeste, no Norte, né? Com esse discurso que ele vem, ele ressuscitou esse discurso de eles contra nós. Olha, vocês estão pobres, vocês estão passando fome, porque tem uma pessoa branca, rica, de classe média alta, está ganhando em cima de vocês. E, né, a gente sabe que o brasileiro padece muito da incultura, ele não consegue perceber aí que está sendo laçado pelo discurso do PT. E o Lula, né, ele explora bastante isso.
né? Tem o Disseu, que conhece bem a mente do brasileiro, que é um cara extremamente perigoso, não aparece tanto, mas é um cara perigoso, é um cara que está ali nos bastidores, fazendo as articulações políticas, e isso que levou, né? E a direita apela muito, né, ao embate social das redes. Acho que aí é o forte da direita. A direita ela é muito forte nas mídias sociais, ela amplia um discurso, ganha muitas narrativas nas redes sociais. Porém, a direita está esquecendo uma briga importante, é ocupar os espaços de poder, né? A imprensa, ocupar ali as universidades, as escolas, ocupar a produção audiovisual, tem focado muito nas redes sociais, que é importante, é um campo que a gente domina, mas por isso que o PT ainda tem essa força, porque ele tem o poder em diversas esferas. A direita concentra muito poder nas redes sociais, e por muitas vezes acaba aqui perdendo a narrativa, porque não tem o poder efetivo, ela tem o poder nas mídias, mas nos outros órgãos, nas outras esferas, padece muito, não tem interesse da direita, né, de buscar outros meios, principalmente a ala liberal, né, que são os empresários que detêm o poder financeiro, eles não participam da política para ajudar o movimento, né? Eles só participam na hora da eleição. Ah, vou te apoiar, mas você tem que usar o seu capital financeiro para ajudar as pessoas, né, a chegar nesses órgãos. A esquerda faz muito isso. George Soros, por exemplo, vários bilionários do mundo afora apoiam a causa de esquerda, apoia aborto, a legalização de droga, e eles injetam dinheiro mesmo. Na direita você não tem esse interesse da ala liberal. É impressionante a cegueira, e fica sempre nesse discurso, né? Sempre querendo ser oposição. Gente, mas uma direita que só quer ser oposição é uma direita fracassada. Tem que ser situação para poder concretizar os projetos, concretizar ali as demandas do povo. Muito bem, Hélio. Esse foi o nosso expresso aqui no jornalismoonline.doc. Todo domingo para você, depois que acabou aí o Domingo Fantástico com Bárbara Comparato, Guilherme Esteves e comigo, né? E sempre um convidado especial para falar do Santos Futebol Clube. Jornalismoonline.doc tem muita coisa para você. Mais tarde, a partir das 5 da tarde, tem a transmissão de Palmeiras e Atlético Mineiro, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Então você é muito bem-vindo aqui no jornalismoonline.doc. Obrigado, Hélio. Forte abraço, até a próxima. Valeu, Hélio Lima. Só se mantém aí rapidinho. Daqui a pouco tem muito mais para você aqui no jornalismoonline.doc. Deixa o seu like, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Vem com a gente. Valeu!